Muito bem, agora eu vou conversar com a jornalista, repórter da Folha de São Paulo, correspondente em Buenos Aires, Silvia Colombo. Silvia, muito bom dia, é um prazer enorme conversar com você. Como é que você está? Bom dia, Mário. Um prazer também conversar com você, com seus ouvintes. Aqui estamos com muito frio. Você pode imaginar como é que está a temperatura essa época do ano, ainda mais com uma onda de frio aí, que também está presente no sul do país, né? Silvia, você lançou um livro muito interessante, O Ano da Cólera, Protestos, Tensão e Pandemia em 5 países da América Latina. Eu queria que você explicasse para a gente como é que surgiu essa ideia sua e como é que você desenvolveu os principais itens para servir, inclusive, de aperitivo para despertar a vontade de ler, porque eu mesmo fiquei curiosíssimo sobre essa coisa que você fez. É com você, Silvia. Claro, Mário, obrigada pelo espaço. O livro ele é baseado especialmente nas minhas coberturas como correspondente internacional da Folha de São Paulo na América Latina. É, eu já venho percorrendo a América Latina há mais de 10 anos, fazendo coberturas de crises em distintos países, alguns dos quais estão retratados no livro, como a Venezuela, o Equador, a Colômbia, a Argentina, onde eu moro, o Chile, e a gente notou nos últimos anos que houve uma aceleração das tensões, né? Cada país com a sua particularidade, porém houve de modo mais frequente, manifestações por uma nova relação com o Estado, por acesso à saúde e educação, por distintas razões, mas que tem a ver com a relação das sociedades com o Estado. E 2019 é um pouco o ano da pré-cólera, né, no sentido de que é o ano antes da pandemia, e eu tive a experiência de ir para vários desses países e presenciar e cobrir essas manifestações em cada país. E eu notei que no ano seguinte, com a chegada do coronavírus, muitas das demandas que essas sociedades tinham no ano anterior Sim. tinham ficado suspensas e até foram agravadas pela pandemia. Então, a ideia, para falar numa frase curta, é um retrato da América Latina nesse momento que a gente está vivendo, um momento de muita indagação por parte da sociedade sobre que modelo de país elas querem, e cortada e atravessada, digamos assim, por essa terrível pandemia, que acredito que vai mudar muito, vai impactar muito o modo como se relacionam os políticos com as suas populações depois dela. A impressão que eu tenho, se você posso estar completamente equivocado, de que isso começou principalmente no Chile, onde começaram as movimentações pedindo uma nova constituição, não é? Quer dizer, parecia que desmoronou aquele paraíso, né, dos neoliberais, inclusive de Paulo Guedes, Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, que a primeira visita que fizeram no novo governo foi para o Chile, aqui, isso aqui, passava a ser o modelo, queria inclusive a aposentadoria, fazer a reforma da Previdência igual a do Chile. Foi por aí mesmo que começou, Silvia? Então, Mário, eu não sei se começou na do Chile, eu acho que a gente teve algumas manifestações antes, né, no Peru, no Equador foi antes, na própria Bolívia foi antes, porém a do Chile, você tem toda a razão, foi a mais importante, e com relação ao Brasil, né, que nos interessa especialmente, também foi a mais significativa, porque eu me lembro de ir para Santiago, cobrir essa primeira visita que você mencionou, que foi ali para abril de 2019, Isso. e abril, e alguns meses depois, em outubro, tudo mudou, né? As pessoas foram às ruas para dizer que tudo aquilo que o Bolsonaro tinha elogiado no Chile não era bom para elas, basicamente, né? As manifestações duraram meses, elas só foram interrompidas depois pela pandemia,
e os principais pilares dessas manifestações foram as pautas neoliberais e o impacto que ela tinha na vida das pessoas, especialmente no que diz respeito a acesso à educação, acesso a boas aposentadorias, porque a gente sabe que a Constituição atual do Chile, ela vai ser reescrita agora, mas a atual privatizou tudo isso, privatizou o acesso a todos esses direitos básicos, né? E a população chegou a um ponto em que não aguentou mais e saiu a reclamar. De fato, o Chile é o caso mais exemplar, até porque, recentemente, agora a gente está vendo, é um país que levou essas demandas às urnas, elegeu uma Assembleia Constituinte, e agora a gente vai ver um novo país depois disso. Pode ser que muita coisa fique, né, do país anterior, mas esses fundamentos, esses pilares do neoliberalismo, como você mencionou, eles estão em dúvida e é muito possível que eles caiam, né, nessa nova carta. Agora, Silvio, fale um pouco sobre os outros países e dê uma ideia assim para a gente do que foi que você... Claro. Eu estou conversando com Silvia Colombo, é jornalista, repórter da Folha, correspondente em Buenos Aires, onde ela está quase virando um picolé, e lançou o livro O Ano da Cólera, Protestos, Tensão e Pandemia em 5 países da América Latina. Diga, Silvia, por favor. Certo. Bom, os outros países que a gente retrata no livro, basicamente são a Venezuela, que a gente já está vendo numa crise, que vive uma crise já há vários anos, por conta desse crescente autoritarismo do regime chavista, que hoje é uma ditadura, e o modo como isso foi impactando na vida das pessoas, e que, em 2019, que é justamente o ano em que o livro começa a colocar os olhos, teve também uma onda de manifestações muito grandes. Acho que você se lembra do líder opositor Juan Guaidó, que levou muitas pessoas às ruas. Tudo isso está retratado no livro, no capítulo da Venezuela. O que foi esse fenômeno, essa aparição de uma nova opção de oposição e por que ela fracassou. Então, a Venezuela é retratada principalmente a partir desse episódio, mas também contando um pouco a história do que levou até ele. Depois tem o Chile, que a gente já comentou. Eu falo também da Bolívia, que teve um ano bastante intenso entre outubro de 2019 e outubro de 2020, né? Um ano dramático, muitas pessoas morreram, nos enfrentamentos entre apoiadores do Evo Morales e do governo ilegítimo que assumiu quando ele renunciou. Então, eu conto toda essa novela que para muita gente é difícil acompanhar no dia a dia, né? Então, a ideia é resumir um pouco o que aconteceu com a Bolívia nesse ano, por que foi tão dramático e por que é importante o que está acontecendo lá agora. Porque eu também creio que, assim como o Chile, é um país que conseguiu dar uma resposta democrática a uma crise política tão grande, né? Fazendo uma eleição que foi reconhecida pelos opositores e que é um país com muitos problemas, uma pobreza muito grande, muito impactado pelo coronavírus, mas que pelo menos agora tem um presidente legítimo. Outro país que a gente retrata no livro é a própria Argentina, com esse conflito e essa polarização que há aqui entre peronistas e não peronistas. Eu conto um pouco uma história do que foi o ano de 2019, que foi o retorno do peronismo ao poder, também no movimento contra as políticas neoliberais do ano anterior, do governo anterior, digo, e um pouco como está a Argentina hoje, né? E é sempre um país que o Brasil tem que olhar com muita atenção, porque é o principal sociopolítico na região, sociocomercial e político na região. Eu também falo do Uruguai, mas um pouco ali como um contra-exemplo, né? Até porque nesse ano de 2019, eu estive na Venezuela no meio dos protestos, na Bolívia, no Chile, no Peru, no Equador, e sempre foi tudo muito tenso, né? Todas as coberturas foram muito tensas, com gás lacrimogênio, com perseguição a jornalistas, tive colegas meus feridos por estarem nas manifestações, e de repente eu chego no Uruguai, no final do ano já, no segundo turno das eleições, e tive uma grata surpresa do ponto de vista institucional e do ponto de vista cultural, né? Foi uma transição.
aí, nesse caso, de um governo de esquerda para um governo de centro-direita, do modo mais tranquilo possível, Isso. sem enfrentamentos, com muita institucionalidade, muito respeito ao outro. E aí eu aproveito esse contexto para contar um pouco a história do Uruguai recente e as suas conquistas em termos de direitos civis, enfim, direitos humanos. Então, o Uruguai aparece aí um pouco como um contra-exemplo, né? Uma espécie de país excepcional na América Latina. O Uruguai, Silvia, era tido como a Suíça da América Latina. Quando eu era jovem, você é jovem, mas era assim, rapaz, o país dos sonhos, era um país da tranquilidade. E você vê o Uruguai, por exemplo, aquele presidente Pepe Mujica, rapaz, é uma figura excepcional, né? Os exemplos que ele deu, esse tipo de transição. E olhe que eles viveram também a ditadura pesadíssima na mesma época da ditadura argentina e do Brasil, né? Aquele Operação Condor, os Tupamaros, aquela coisa toda. Agora, Silvia, fale um pouquinho sobre o negacionismo. Ele existiu em outros países, existe em outros países da América Latina, tal qual existe aqui no Brasil por parte do presidente da República? Olha, Mário, eu acho que não. Pelo menos de todos esses que eu visitei, o Brasil é aquele que teve o líder político mais negacionista e uma parcela da população que o acompanhou nesse negacionismo, né? E que teve essas dúvidas com relação à vacina, que não queriam usar máscara. Enfim, eu acho que isso foi mais forte no Brasil. Eu noto um pouco de negacionismo aqui na Argentina, mas ele está mais relacionado a uma reação política. Enfim, os antiperonistas, então, eles questionam o governo peronista, por exemplo, por ter comprado, ter privilegiado a compra de vacinas russas, e não vacinas da Pfizer, da Moderna, norte-americanas. Eles creem que foi uma questão ideológica e por isso a Argentina está um pouco atrasada com relação à vacinação. Então, quando há protestos anti-governo, essas pessoas dizem a vacina russa não funciona, a vacina russa é muito ruim e tudo mais, mas não há uma coisa assim das pessoas não quererem se vacinar. Eu acho que há bastante boa informação aqui e não creio que seja muito extensivo esse negacionismo. No Uruguai também creio que não, no Chile há uma direita mais extrema, e aí sim você encontra um pouco de negacionismo e um pouco dessa, não tanto negacionismo, mas essa ideia de que talvez não precise vacinar, a imunidade de rebanho pode vir, sabe? É um pensamento de uma parte reduzida, eu diria, da direita chilena. Mas os demais países querem e precisam da vacina, né? A Venezuela é dos países da região com mais problemas de escassez, de não conseguir, enfim, agora está recebendo doações, vai estar vacinando com a vacina cubana também, enfim, tem um acesso limitado, mas eu penso que eles querem muito se vacinar, assim. Inclusive os venezuelanos com um pouco mais de recursos e com parentes no exterior têm viajado para se vacinar no exterior. Então, eu não vejo um movimento negacionista grande por parte da população, né? A gente tem, no Brasil, infelizmente, o caso mais grave da região. Silvia, falando aí mais da Argentina um pouco, tem muita gente aqui no Brasil que sonha com uma solução na próxima eleição igual aí a da Argentina, ou seja, Lula ser candidato a vice-presidente como Cristina Kirchner soube se colocar e elegeu um presidente e ficou ali, quer dizer, puxou o apoio dela, mas não levou a rejeição disso. Essa coisa se comenta muito aí. Como é que foi isso aí na Argentina? Pois esse é um tema que eu trato bastante no livro, né? Porque foi uma coisa surpreendente para nós aqui, há um ano da eleição, ali em começo de 2018, não se falava numa outra alternativa que não fosse uma eleição entre Cristina e Macri. E isso foi o que deixou o ex-presidente bastante confortável, porque os índices de rejeição da Cristina eram muito altos, um pouco como passa com o Lula no Brasil.
Então, o Macri estava bastante confortável com a ideia de que ele teria muito voto útil anti-kirchnerismo, anti-Cristina, até que ela teve essa solução. Eu acho que ela é uma dirigente autoritária, eu acho que no governo dela, de fato, houve muita corrupção. Ela é uma administradora muito polêmica, embora o seu governo também tenha tido aspectos muito, muito positivos com relação à proteção dos trabalhadores, das pessoas mais vulneráveis. Mas, enfim, dito isso, eu acho que a Cristina ela tem um diferencial com relação a vários líderes, que ela é muito inteligente. Ela é uma estrategista política realmente admirável, porque ninguém esperava isso e, de repente, ela surgiu com essa ideia de, bom, eu tenho muita rejeição, eu vou chamar um peronista tido como moderado e eu vou me apresentar como vice dele. Foi, assim, uma jogada que surpreendeu a muita gente e deu certo, né, no ponto de vista de ganhar a eleição. Aí a gente tem os problemas da administração hoje, que acho que seria um outro capítulo, mas ela, de fato, voltou, ela, de fato, dá as cartas em vários dos assuntos, entre eles a justiça, a economia, assuntos bem centrais, não diria que são laterais, e ela se desgasta menos que o Alberto se desgasta muito, né, porque ele que se expõe, ele que responde às críticas, aparece. Então, de fato, foi uma solução muito boa. E que houve uma tentativa de fazer o mesmo no Equador, por parte do Rafael Correa. Vocês devem se lembrar, foi presidente de 2007 e 2017, hoje vive no exterior, está condenado por corrupção e não pode sequer pisar no Equador. E ele, na última eleição, nesse ano, no começo desse ano, tentou candidatar-se como vice do Andrés Arauz. Ele é muito amigo, ele é amigo pessoal da Cristina Kirchner e tentou imitar isso, só que a justiça equatoriana não permitiu, porque havia todo um tecnicismo, ele teria que voltar ao país para se inscrever como candidato a vice-presidente, e ao voltar ao país ele poderia ser preso. Então ele não pôde concorrer, e o candidato que ele escolheu, o moderado que ele escolheu, acabou perdendo. É curioso isso, né? Mas eu acho que é uma solução que a gente eventualmente vai ver sendo aplicada em algum outro país. Não sei se no Brasil, não sei se o Lula teria, como se pode dizer assim, uma certa. Vai ser necessário uma certa humildade, baixar a cabeça para que outro assuma como presidente. Não sei se a personalidade do Lula permitiria isso, mas com certeza reduziria a rejeição que há de parte da sociedade com relação a ele. Acho que ele deve pensar nisso, sim, não sei. Silvia Colombo, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agora que você dissesse como é que a gente faz para ter acesso ao seu livro. Então, Mário, o livro está à venda nas principais livrarias. Eu imagino que em Salvador também, porque foi distribuído a nível nacional, mas quem preferir a versão e-book ou não quiser ir até a livraria por questões aí da pandemia, ele pode ser comprado online pelas principais redes de venda de livros do Brasil, né? A Livraria Cultura, Travessa, enfim, a maioria das redes possui o livro, tanto em e-book como físico, e pode ser entregue em casa. Silvia, foi um prazer te conhecer, viu? Muito obrigado. Espero que a gente volte a conversar outras vezes aí, viu? E se agasalhe, olha lá, o frio tá danado. Um abraço para você, Silvia. Prazer, Mário. Bom dia para vocês aí. Obrigadão. Silvia Colombo, jornalista, repórter da Folha, lançou um livro que deve ser muito interessante para a gente entender essas coisas. O Ano da Cólera.